Olá pessoal, mais uma vez, tudo bem? Vídeo novo no canal e nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês direitinho o que é calor sensível, o que é calor latente, as suas respectivas aplicações, tá? Assim, difícil não é. Eu garanto para vocês que facilmente vocês vão conseguir assimilar a aplicação de cada um deles, aonde se aplica o calor sensível, aonde se aplica o calor latente. Importante reforçar que os dois eles não acontecem ao mesmo tempo. Quando acontece um, não está acontecendo o outro, tá? Então, não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça também de clicar aí no sininho para as notificações, deixa aí seu comentário se você gostou e suas dúvidas para que eu possa tirar em uma próxima aula, tá? Então, a aula de hoje é calor sensível e calor latente e vamos, sem mais delongas, começar a falar sobre o calor sensível. Pois bem, o que é o calor sensível? Bom, o calor sensível ele acontece na seguinte situação: quando uma substância ela está recebendo energia térmica, o calor sensível ele ocorre somente para variação de temperatura. Então, a única coisa que vai acontecer nesse corpo quando ele está recebendo energia é variar a sua temperatura dentro de um estado físico específico. Por isso que no calor sensível não ocorre necessariamente a variação do estado físico. Então, o corpo, quando ele está recebendo calor sensível, ele está variando a sua temperatura aumenta ou diminui, tá? Mas o estado físico mantém-se o mesmo. Não ocorre mudança de, por exemplo, de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou de sólido direto para gasoso, quando a temperatura está variando. Então, ou acontece alguma coisa ou acontece a outra. Não acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E a equação do calor sensível, ela é bem simples, tá? Ela tem nesse lado da equação o Q de calor sensível, tá? A quantidade de calor sensível. E essa quantidade de calor sensível, ela é igual ao produto de três variáveis bastante simples. A massa da substância, tá? A massa da substância, a quantidade de calor específico, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, e a variação da temperatura. Então, olha só, o que é o calor sensível? O calor sensível, a quantidade de calor, tá? Quantidade de calor em calorias, a quantidade de energia térmica em calorias que aquele corpo ele vai estar recebendo ou perdendo, tá? Se ele estiver recebendo é positivo, se ele estiver perdendo é negativo, tá? A massa da substância na unidade de grama, tá? Então, a quantidade de massa de substância que está ali envolvida, necessariamente, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor que eu vou precisar para estar variando aquela temperatura. Tá? O calor específico, que é uma característica da substância, que determina a quantidade de energia necessária que aquela substância precisa receber para sofrer uma variação na sua temperatura, tá? Então, o calor específico ele serve para determinar isso, a quantidade de energia necessária, a quantidade de calor necessário que aquela substância requer para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, ok? E por fim, a variação de temperatura na unidade de graus Celsius, que também pode ser Kelvin, tá? Mas essa última variável aqui, ó, é a variável determinante do calor sensível, ou seja, a quantidade de energia que eu preciso para variar o estado físico daquela substância. Então, é bem simples. O calor sensível ele é apenas esse produto, apenas uma multiplicação de três variáveis que determina ali a quantidade de energia que eu preciso para estar variando a temperatura dela. Então, uma questão que envolve calor sensível, necessariamente ela vai te dar três dessas variáveis, ela pode estar te dando o calor sensível, pode estar te dando a massa, pode te dar o calor específico ou ΔT e pedir as demais. Então, tipo, se uma questão ela vai te oferecer a massa, vai te oferecer o calor específico e vai te oferecer a variação de temperatura, certamente ela vai pedir a quantidade de calor sensível. Então, é bem simples uma questão que fala sobre calor sensível. Mais simples ainda do que calor sensível é calor latente, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, o que é calor latente? Cara, o calor latente ele é o seguinte, ele é a quantidade de energia que uma substância recebe exclusivamente para variar o estado físico dela, tá? E é importante reforçar o seguinte, não ocorre de jeito nenhum, gente, ó, variação de temperatura. A temperatura no calor latente mantém-se uniforme, mantém-se constante. Então, uma substância que está ali sofrendo
uma variação no seu estado físico, ele mantém a sua temperatura constante e uniforme. Um exemplo, quando eu coloco uma quantidade de água para aquecer e fazer com que essa água ganhe fervura, no momento que ela sai da torneira, ela está em temperatura ambiente, e aí você coloca o fogo. No momento que você coloca o fogo, a temperatura dessa água ela vai aumentando. A temperatura vai aumentando até chegar no ponto crítico da água, que é o ponto de vapor. Quando ela chega na temperatura de 100 graus Celsius, observe bem, quando chega na temperatura de 100 graus Celsius, a água ela deixa de aumentar a sua temperatura e passa a variar o seu estado físico. Por isso que no momento que a panela está ao fogo e o fogo está aceso, que está borbulhando, na hora que você apaga o fogo, ela está deixando de receber energia, aí as borbulhas diminuem. No momento que você acende o fogo ou aumenta a intensidade do fogo, você percebe que as borbulhas vão ficando mais fortes. Por quê? Porque aquela quantidade de água está recebendo energia, fazendo com que ela varie seu estado físico. E observe como é simples a equação do calor latente. A quantidade de calor latente, ela depende apenas de quê? Da massa da substância, ou seja, quanto maior a quantidade de água, por exemplo, que tem na panela, mais energia tu vai precisar. E desse Lzinho aqui, ó, que é a taxa de calor latente por unidade de massa. É importante reforçar que esse Lzinho aqui, ó, ele significa que é uma característica da substância. Então, todas as substâncias têm a sua própria taxa de calor latente. A água tem a sua, para o estado sólido, para o estado gasoso. A glicerina tem a sua, o mercúrio tem o seu, os gases têm os seus também. Então, cada substância tem a sua própria taxa de calor latente, tá? Por unidade de massa. Então, agora, vou mostrar para vocês de maneira bem breve duas questões. Uma falando sobre calor sensível e a outra falando sobre calor latente. Basicamente, essas questões elas são sempre simples dessa forma. Por quê? Porque esse é um conteúdo extremamente fácil, tá? Vamos lá. Questão de número 1. Um recipiente ele contém 400 gramas de uma substância cujo calor específico é de 0,6 calorias por grama, grau Celsius. Lembrando que o valor é 0,6 e você tem aqui a unidade do calor específico, tá? Inicialmente a 30 graus Celsius. A substância precisa ser aquecida até 80 graus Celsius, tá? Qual é a quantidade de energia necessária para realizar esse processo? Então, tu tem aí três determinações bastante claras. Tu tem a massa da substância, tá? Que está aqui, ó, 400 gramas. Tu tem aí o calor específico, 0,6. E a questão vai te dar a variação de temperatura. Perceba que ela está a 30 graus, variou até 80 graus, necessariamente. Então, houve aí um acréscimo de 50 unidades de grau Celsius na sua temperatura. E aí a pergunta é, qual a quantidade de energia necessária para realizar esse processo? Então, a solução é bastante simples, tá? Vamos lá. É uma questão de calor sensível, porque se acontece variação de temperatura necessariamente é calor sensível, tá? E aí, para armar essa questão, ela é bastante simples. Ó, coloca a massa da substância. A massa da substância aqui está, 400 gramas, sem nenhum problema. Professor, se a questão ela falar em quilogramas, por exemplo, 4 quilogramas, eu preciso converter o quilograma para grama? Sim, precisa, tá? Nesse caso, né, nessa configuração, a massa da substância ela tem que estar oferecida na unidade de gramas. No caso, a questão ela já deu aí prontinho para você a unidade de gramas, tá? O calor específico 0,6 e a temperatura 50. Então, você apenas vai multiplicar essas três variáveis, tá? 400 vezes 0,6 vezes 50, tá? Que vai dar exatamente 12.000 calorias, tá? Então, multiplicou todo mundo. 400 vezes 0,6, 240, vezes 50, eu tenho 12.000 calorias, tá? Gente, bem simples uma questão como essa, certamente vocês irão obter muito sucesso ao se submeter em questões assim durante uma prova, tá? Eu vou estar passando depois outras questõezinhas para vocês, tá? Resolvendo, vou fazer um outro vídeo só resolvendo questões para vocês acerca tanto do calor sensível como também do calor latente, beleza? Então, ó, próxima questão. Essa questão ela já é uma questão de calor latente, tá? Então, eu quero que você preste muita atenção na resolução dela. Vamos lá. Ó, um bloco de gelo, cuja taxa de latência é 80 calorias por grama, de massa 800 gramas, a temperatura de fusão, é colocada em um recipiente aberto para derreter naturalmente, tá?
Aí ele pergunta, qual é a quantidade de energia que o bloco roubará do ambiente para realizar tal processo completamente? Então, a quantidade vai ser quanto? Vamos lá. Primeiramente, observa que falou em variação de estado físico. Ó, derreter. Derreter é mudar o estado físico de sólido para líquido. Tá? Temperatura de fusão significa que esse gelo, se for um gelo de água, necessariamente, ele está a 0 graus. Então, questões de calor latente só vai te oferecer duas coisas. Vai te oferecer a massa e vai te oferecer a taxa de latência. Então, a solução dessa questão é bem simples, tá? Olha só, primeiramente tu vai substituir a massa e vai substituir a latência. E é só multiplicar essas duas coisas. Tu multiplica 80 vezes 80 e aí você vai ter a resposta 64.000 calorias. Vamos fazer uma pequena reflexão acerca dessas respostas, tá? Ó, bem simples. Ó. Primeiramente, observa. Aqui no calor sensível, tu tem 12.000 calorias, tá? Para fazer com que essa massa saia de 30 até 80 graus, para que sofra uma variação de 50 graus Celsius. Aqui, tu tem ó, uma quantidade bem maior, tá? De energia para fazer essa variação. Então, olha só, o calor latente, ele requer necessariamente mais energia, tá? Porque ele vai quebrar ligações moleculares. E para quebrar ligações moleculares, é necessário, sim, uma quantidade de energia muito grande. Então, por isso que as questões que envolvem calor latente, necessariamente as respostas se oferecerão com números maiores, né? Com números mais significativos em detrimento ao calor sensível, ok? Então, meus queridos, basicamente a aula é só essa mesmo, tá? Por hoje é só. Então, só pular aqui essa parte que é de outra aula, perdão. Agradeço a atenção de vocês, tá? Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa aí seu like, tá? Compartilha aí se quiser também para os seus colegas, tá? Ative aí as notificações e é isto, tá? Até a próxima aula e valeu!